voz de Deus tão forte ouvi, ela aponta ao norte ouvi, eu tenho muita sorte ouvi, e ela ecoa em mim. Ouvi Deus, Deus me ouvi Deus. Olá irmãos e irmãs, tudo bem? Uma vez mais nos encontramos aqui nessa busca de crescermos no nosso discipulado, no nosso segmento da pessoa de Jesus. Já falamos nesse tempo aqui sobre a vida de oração, o que é certo, o que não é certo, e fomos vendo que na oração o que é certo é sempre aquilo que nos aproxima da pessoa de Jesus, aquilo que nos leva a viver uma vida de fé cada vez mais de compromisso. Já vimos algo sobre a imagem de Deus. Na última semana falávamos um pouco sobre o ser cristão, o ser cristã. E hoje gostaria de falar um pouco sobre o ser igreja, esse chamado do cristão. E faço isso a partir de alguns questionamentos que de vez em quando nos chegam. Por exemplo, tem gente que diz assim, Deus tudo bem, Jesus tudo bem, mas a igreja não. Isso está certo? Querer estar próximo de Deus, querer estar próximo de Jesus, mas afastada da comunidade, da igreja, isso está certo? Gostaria de responder isso a partir da palavra de Deus. A primeira coisa que encontramos é a pessoa do próprio Jesus. Isso, para nós cristãos, é o que primeiro vem aos nossos olhos, a pessoa de Jesus. E acompanhando Jesus, contemplando a pessoa de Jesus, o que é que nós vemos? Nos damos conta que ele quis chamar, que ele quis andar com um grupo. Ele subiu ao monte, chamou os 12 para estar com ele, chamou outras pessoas a caminhar com ele, várias mulheres caminharam com ele. Ele teve muitos amigos, essas chamadas pequenas igrejas, pequenas comunidades, por exemplo, como na casa de Marta e Maria. Então, a primeira coisa é isso, Jesus quis a comunidade, Jesus quis a assembleia, Jesus quis a igreja. E mais do que isso, encontramos lá no Evangelho de João, no momento mais duro da vida de Jesus, perto da paixão, Jesus que olha para os seus discípulos e o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, já não vos chamo servos, mas amigos. Então, ser igreja, participar da vida da igreja, é fazer-se amigo, amiga de Jesus. Ainda na palavra de Deus, um terceiro elemento que eu traria tem a ver um pouco com isso que nós temos escutado nos últimos dias, nas primeiras leituras, tiradas quase sempre do livro dos Atos dos Apóstolos. Ali a gente vê o lugar central que ocupa a vida de comunidade, que ocupa a comunidade. A comunidade, ela garante que a experiência que se faz do ressuscitado é verdadeira. Portanto, olhando a palavra de Deus, afirmar que Deus sim, que Jesus sim, que o Espírito sim, mas que a igreja não, me parece que não é muito o que a palavra de Deus nos oferece. Portanto, para nós que queremos ser cristãos, cristãs, discípulos, discípulas de Jesus, o caminho passa pela pertença à igreja. Mas aí pode alguém perguntar, mas como faço para ser igreja, para ser comunidade nesse tempo de isolamento? Creio que alguns passos são possíveis. Por exemplo, cuidar das relações através da oração. Então, trazendo presente na sua oração as pessoas da minha comunidade, trazendo presente a vida da igreja como um todo, rezando pelas várias comunidades presentes no mundo inteiro. Então, o primeiro passo é esse, através da oração, fazer-se igreja. O segundo passo, mantendo contato com as pessoas da minha comunidade. Hoje dispomos de tantos meios, às vezes utilizamos para outras coisas, por que não utilizar para isso? Ligar, fazer uma chamada de vídeo. Então, manter as relações vivas.
O segundo passo poderia ser esse. Um terceiro passo que nós poderemos utilizar é fazendo-nos solidários. São tantas iniciativas de ajuda, então eu pertenço à minha comunidade também, fazendo-me solidário nas diversas campanhas que a minha comunidade, a minha paróquia, a igreja como um todo tem feito. Então, posso ser igreja nesse tempo, pela oração, rezando pelas pessoas, mantendo o contato pelos meios que dispomos e fazendo-me solidário com quem mais necessita. Assim, eu sou igreja nesse tempo. Nesse sentido, vamos descobrindo que a igreja, a comunidade, não é aquele prédio que eu vou quando vou vivenciar alguma celebração feito de tijolos de cimento. A verdadeira comunidade é aquela que está inscrita no coração de cada um de nós, com nomes, com rostos, com histórias, com memórias. Aí a comunidade se constrói, aí a igreja se faz. Então a igreja é isso, participar, ser presença na igreja é isso, é fazer parte desse corpo de Cristo que é feito de homens e mulheres. Termino deixando o convite para você que medite sobre aquela passagem do Evangelho em que Jesus se apresenta como a videira. Eu sou a videira e vocês os ramos. Eu, como membro da igreja, me sinto unido aos outros ramos por essa videira. Isso é ser igreja. Tem alguém que nos convoca, tem alguém que nos reúne. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos igreja, pertençamos a essa igreja querida por Jesus, desejada por Jesus.